e este para atender às exigências dessa nova cultura acadêmica, cada vez mais atrelada a princípios de flexibilidade, empreendedorismo e autossuperação, precisa atuar como um faz-tudo, né? E o faz-tudo, por exemplo, nos editais é construir o projeto, implementar um projeto, fazer as contas e depois para a prestação de contas. Você tem que saber de tudo, né? Porque tem que dar conta exatamente dessa lógica, e isso, né, potencializa muito a carga de trabalho desse professor, né? Bom, e aí uma questão também que a gente discute, pensando a partir, né, da Organização Internacional do Trabalho, que fatores psicossociais como estabilidade no emprego, salário, relações sociais no trabalho, carga e conteúdo do trabalho, com seus desafios, ambiente físico, autonomia, oportunidade de desenvolvimento profissional, reconhecimento e valorização profissional podem, em seu conjunto, influenciar a saúde, desempenho e a satisfação no trabalho. Vocês vejam que eu grifei ali, deixei em vermelho a palavra conjunto, porque não é apenas um aspecto desse, é o conjunto desses aspectos que podem influenciar na saúde, no desempenho e na satisfação no trabalho. Daí, né, a nossa defesa pela estabilidade no emprego, né, a nossa defesa por melhores salários, por relações sociais, né, menos competitivas, a discussão também sobre carga e conteúdo de trabalho, né, oportunidade de desenvolvimento profissional para todos, reconhecimento. Então, tudo isso, no conjunto, tem impactos na saúde, no desempenho e na satisfação no trabalho. O que a gente vê, né? E aí, claro que eu estou falando a partir, né, disso que tem sido esse meu percurso de pesquisa, né? Primeiro, né, nas nossas análises a gente percebe que há um ocultamento das condições objetivas e subjetivas nas quais o trabalho se realiza, né? Então não há interesse em desvelar, né, quais são as condições objetivas em que o trabalho é realizado e também, né, e essas inclusive, né, são as mais até escamoteadas, as condições subjetivas, porque essa fica muito menos visível, né, ou menos visíveis, né, de você poder visualizar e compreender o que está acontecendo. A intensificação do trabalho potencializa-se com tecnologias que aceleram e intensificam a rotina de trabalho, né? Nós somos um exemplo vivo, né, de como a tecnologia, né, enfim, potencializou, e quem viveu o trabalho docente numa época em que não tinha essas tecnologias e vive hoje, né, percebe bastante como a nossa vida se acelerou e se intensificou bastante. Ainda temos gestões fortemente autoritárias, ainda relações de poder muito fortes dentro das universidades, a minha sala, a minha... bastante patrimonialista, inclusive administrações superiores também muito complicadas, né? A gente viveu isso recentemente. Gestões ainda marcadas pelos apadrinhamentos, né? Por exemplo, inclusive nessa situação aí de interiorização, a gente percebeu também o quanto muitas vezes os professores até se recusavam a participar de nossa pesquisa porque não queriam falar, porque falar podia revelar, né, questões que eles não queriam se comprometer, e isso poderia comprometer, por exemplo, a transferência para a sede, né, para o campus sede. Então, gestões ainda muito marcadas por apadrinhamentos, né? Excesso de atos normativos que muitas vezes geram sofrimento e impedem atividades. Então a gente tem muitas vezes algumas resoluções que, se nós não ficarmos atentos, elas engessam e prejudicam enormemente o nosso trabalho. Então isso é um alerta muitas vezes para as resoluções, e muitas vezes resoluções que são ditas, né, como colocadas numa capa de democracia, e que a gente sabe que nem sempre essas questões democráticas são tão visíveis. Bom, e aí tudo isso também traz, né, para a realidade do trabalhador uma medicalização excessiva para enfrentar as pressões e exigências do cotidiano do trabalho, né? Então a gente tem trabalhadores, né, que tem, para dar conta, né, de toda essa lógica,
recorrido, né, uma série de medicamentos, seja para dormir, para controlar a ansiedade, depressão. Isso eu estou falando no campo que eu conheço mais, né, da psicologia, mas é claro que as doenças, né, que atingem o corpo também são bastante afetadas. Bom, e os afastamentos por doenças psíquicas, especialmente depressão, são corriqueiros, apesar do silêncio nas instituições, né? Então isso também é algo bastante acentuado e a gente percebe nas nossas pesquisas. Bom, aqui já tem 30 minutos, né, Leandro? Pois é, então eu vou só pontuar aqui rapidamente. Primeiro, que hoje a gente vive essa reconfiguração acadêmica com a sobrecarga de trabalho e o professor multifacetado, né, esse professor empreendedor. Então tem uma fala de nossa pesquisa que ela é clássica, né, desse professor que ele mesmo se diz multifacetado, né, ele está em cargo administrativo, ele está em sala de aula, está em graduação, está em pós-graduação, e ele diz, a gente vai embarcando nesse movimento em nome da produção, né? É esse professor aí com 1000 braços, né? O tempo de vida, né, capturado pelo tempo de trabalho, aí tem a ver com o avanço da tecnologia, e aí eu trago uma fala, né, de um texto da Denise Mancebo que fala da questão dos professores tutores à distância, né, e dos alunos que, com esse novo ambiente, em qualquer lugar eles podem fazer as atividades, né? E aí também, né, uma coisa que nos preocupa, que o processo de adoecimento muitas vezes ele é silencioso, até mesmo para o próprio indivíduo, e a perda de qualidade de vida demora a ser percebida. O processo de adoecimento costuma ser analisado de forma isolada, isto é, sem relação com o trabalho. As causas e consequências são diagnosticadas de forma individual, então o problema é o sujeito, ele que não dá conta, ele é que é o fraco, né? Como é que todo mundo naquele setor, né, só ele adoeceu, então ele é que precisa, né, se tratar. Então o problema é o indivíduo e do indivíduo. Embora as formas de sofrimento e adoecimento sejam singulares, é importante entender como o contexto repercute em cada um, né? Então, assim, a gente sabe que as discussões não podem ser feitas de forma isolada, mas a gente sabe também que essas formas de sofrimento, as formas de adoecimento, elas vão ser muito singulares, cada um vai adoecer, né, ou pode não adoecer, dependendo das suas estratégias de defesa. Então isso também depende muito de como o contexto repercute em cada um, né? E um aspecto a ser observado com mais predominância na esfera pública é o caso de pedidos de licença médica, que podem ser um indicador da dificuldade em enfrentar esse cotidiano e uma estratégia de empurrar com a barriga o mal-estar, né? A história das licenças, né? Bom, aí sobrecarga de trabalho, aí tem uma fala de professor também, que fala das condições inadequadas, a precarização na interiorização também, né? Aqui é uma fala de uma professora que fala desse rodízio intenso, né, na interiorização, porque ninguém quer ficar lá e faz de tudo para sair. E a gente também não pode, né, pensando nas condições que esse professor tem lá no interior, jogar simplesmente pedra nesse professor, né? Temos que entender também que condições que ele trabalha. Uma outra realidade de precarização imensa nas instituições que uma aluna minha estudou, foram a questão dos professores substitutos, né, que também é uma realidade presente de precarização, né? E aí eu só destacaria a fala o início da fala desse gestor, quando ele diz: professor substituto vem para apagar incêndio. Esse aqui é a precarização na iniciativa privada, que também é uma coisa escancarada, e eu estudei muito isso na minha tese, né? Estou terminando, Leandro. Bom, a questão da cooperação e a concorrência, né, os ambientes hostis e constrangedores, que é a outra questão da lógica da individualização, da competição, do escondido, né, de esconder procedimentos, de não dizer que o edital está aberto e rezar para os outros professores não descobrirem que o edital está aberto, né? A paixão pelo fazer docente, né? E aí eu destacaria o início da fala desse professor, quando ele diz que quando você faz com paixão, você consegue, né? Enfim, a que preço, né? E as minhas reflexões finais, né?
Cabe ressaltar que mesmo críticos da ideologia gerencialista muitas vezes justificam e naturalizam a dedicação exacerbada ao trabalho como momento de realização no exercício da docência. É importante a identificação e a implicação do docente com seu trabalho, entretanto, é essencial investigar o quanto essa relação dita prazerosa com o trabalho pode se tornar um vetor de adoecimento. A dedicação tão necessária para o bom exercício profissional não deve ser confundida com uma atitude de cumplicidade e de subserviência, que naturaliza essa lógica e cultua princípios de individualismo, competitividade, rivalidade, que muitas vezes minimizam os problemas do contexto laboral, né? E aí eu finalizo dizendo que é importante criar espaços de discussão nas IES sobre a relação trabalho-saúde, além de uma forte presença do sindicato no cotidiano da universidade, porque nós entendemos que são elementos, né, de contraponto a essa lógica gerencialista. E aí eu finalizo, que são as referências, né, uma fala, né, uma passagem do Marx que eu gosto muito, costumo citar muito, que é: o capital não toma em atenção a saúde e a duração da vida do operário, onde não seja forçado pela sociedade a essa atenção. Então, temos realmente que convocar, né, essa atenção, né, e essa saúde. E é isso. Muito obrigada. Desculpa. Fazer uma brincadeira aqui. O moderador da mesa fica igual o patrão, né? Só que de uma forma oculta. Fica assim, ó, ele tá olhando o tempo, ele tá olhando o papel. Eu tenho que acabar logo.